Como eu falei, gente, quando se trata de métricas, o essencial é invisível aos olhos. Eu quis dizer com essa frase para vocês desapegarem de apenas métricas públicas, como reações no Facebook, curtidas no Instagram ou visualizações no YouTube. Para a gente balizar o resultado de algo, para saber se está indo bem ou mal, a gente precisa olhar também para métricas não públicas. E eu vou passar por algumas dessas métricas que também são importantes da gente analisar. Começando pela primeira delas, que é a métrica de alcance. Alcance significa o número de pessoas que viram seus anúncios pelo menos uma vez. Ou seja, digamos que nesse exato momento a minha voz seja um anúncio ou um post no Facebook. E eu estou falando nesse momento para 100 alunos, por exemplo. Logo, a minha voz está alcançando 100 pessoas. Ou seja, alcance é uma métrica relacionada ao usuário único, a quantidade única de pessoas que eu estou alcançando. E alcance, gente, é uma métrica que existe apenas no Facebook e no Instagram. Por quê? Essas plataformas são as únicas, se tratando especificamente de redes sociais, que conseguem dimensionar a quantidade de usuários. Como ela faz isso? Para a gente acessar o Facebook e o Instagram, a gente precisa de um e-mail e de uma senha. Logo, mesmo que a gente acesse, por exemplo, o Facebook via desktop e depois a gente acesse via mobile, o Facebook sabe através do nosso login que somos uma única pessoa. Enquanto que em outras plataformas não é possível ter essa forma de mensuração. Elas optam por mensurar de outra forma, por exemplo, o Google para links patrocinados ou Media Display ou o próprio YouTube. Por quê? Quando você vai no YouTube, você não precisa necessariamente estar logado para consumir um conteúdo. E aí a plataforma tem uma saída de mensurar esses dados de uma outra forma, que é através dos chamados cookies. Cookies nada mais é que um fragmento de texto que fica no seu navegador para identificar que você é um usuário, que você passou tanto tempo naquele site, por exemplo. Só que assim, essa mensuração de cookies ela é meio falha, porque se eu acessar o YouTube através de um desktop e depois acessar também via mobile, a plataforma ela entende que eu sou dois usuários distintos, que ela não consegue identificar que aquele cookie do desktop é o mesmo cookie do mobile. Por isso que, enfim, a gente não tem essa métrica de usuário único, que é a métrica de alcance. Logo, nessas outras plataformas, Google e YouTube, existe uma sobreposição e uma métrica equivalente que é chamada de cookies únicos, mas não é alcance. Já no Facebook e no Instagram a gente tem. E uma dica sobre essa métrica, gente, é assim, nunca some alcance. Por quê? Digamos que no primeiro post, sei lá, na segunda-feira você fez um post e alcançou 100 pessoas. Já na terça você fez outro post na mesma plataforma e alcançou 200 pessoas. Para muita gente, esse resultado significaria 300 pessoas, né? Somando a 100 do primeiro dia com 200 do segundo dia. Mas muito cuidado com isso, gente. Não somem porque é errado. Porque, por exemplo, o grupo que foi impactado na terça-feira, que estavam entre as 200, pode ser o mesmo grupo que já estava na 100 do primeiro dia. Ou seja, existe uma sobreposição, por isso que alcance é uma métrica que não se soma. Vamos para a próxima. Impressões significa o número de vezes que seus anúncios foram exibidos na tela. Logo, gente, impressões é uma métrica que a gente chama de usuário não único. É uma métrica que você pode somar, diferente de alcance, porque ela se refere à quantidade de vezes que tal anúncio ou conteúdo foi exibido na timeline do usuário, por exemplo. E assim, ela é uma métrica facilmente encontrada em diversas plataformas. Tem no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, no Twitter e também outras. Ou seja, enquanto que alcance dimensiona a quantidade de pessoas que viram o anúncio, impressões dimensiona a quantidade de vezes que aquele anúncio ou conteúdo foi exibido. Agora vamos para uma métrica que parece boba, mas não é, que é a de cliques. Cliques significa o número de cliques nos seus anúncios ou conteúdos. Mas assim, muito cuidado com ela, porque a depender da plataforma, ela pode ser uma métrica inflada, digamos assim. Por quê? No Facebook, se você clica para ampliar a foto do post, isso conta como um clique. Se você dá um like, isso conta como um clique. Se você ocultar o post, isso conta como um clique. Ou seja, isso é muito relativo e clique pode significar qualquer coisa. Por isso, muito cuidado com ela. Eu gosto de falar que, quando for olhar para cliques, sempre que possível, use cliques em coisas. O que eu quero dizer com isso? No Instagram, por exemplo, quando você vai fazer algo patrocinado no Instagram, você pode colocar lá, eu quero cliques para o meu site.
Logo, você tem que clique para o site, que é uma métrica específica de pessoas que clicaram ali para ir para o seu site. Enquanto que no Facebook tem uma outra métrica que é o clique para a chamada de ação, que é aquele botãozinho que fica lá na página do Facebook. Muitas páginas têm hoje em dia. Ou seja, sempre que for olhar para clique, olhe para clique em coisas. E apesar da gente não ter entrado ainda numa parte de ferramenta, eu vou mostrar para vocês só uma ferramenta bem legal, especificamente para mensurar cliques que algumas plataformas não conseguem mensurar, que é a chamada de Bitly. Vamos lá conhecer? Essa é a cara da plataforma, gente. Para vocês acessarem ela, é só acessar bitly.com, que é esse trecho aqui que eu destaquei para vocês. E assim, essa interface aqui é a interface do usuário logado, que é o que eu já estou, né? Eu aconselho também que vocês façam um cadastro para que tenham acesso a essa parte aqui. E aí como é que faz? Como é que ela funciona? Vocês pegam um link qualquer, eu vou pegar aqui um link do próprio site da Udemy, tá? Copiei, aí você vem aqui em Create. E aí é só vocês colarem aqui a URL, ele já vai gerar aqui um linkzinho, mas você pode, por exemplo, customizar isso para o Udemy Curso Siri, por exemplo. Dá um Enter, já foi criado, tá aqui personalizado, aí você vem aqui e copia. Aí. Vou colar aqui na barra de busca, tá aqui criada a minha URL personalizada, isso aqui é um plus para vocês, mas o nosso objetivo aqui é entender quantos cliques essa URL teve. Eu só vou dar um Enter aqui nela, só para gerar como se fosse um clique, tá? E aí, certo, foi gerado. Aí como é que faz para a gente saber quantos cliques essa URL teve? É só vocês colarem aqui a URL e no final colocar um sinal de mais e dar Enter. Feito isso, a plataforma já vai trazer a quantidade de cliques. Tá aqui, aí. Udemy Curso Siri, total de 1 clique. E aqui tá o dia, o horário que foi clicado. Enfim, recomendo que vocês usem porque é gratuito e é uma forma simples de você mensurar quantas pessoas estão clicando no seu link. Agora que a gente conheceu o Bitly, vamos para a próxima métrica, que é usuários engajados. Usuários engajados é o número de pessoas que se engajaram com o seu post através de um curtir ou reação, no caso do Facebook, né? Comentário e ou compartilhamento. Ou seja, gente, é uma métrica de usuário único, assim como alcance. Enquanto que alcance é a quantidade de pessoas que viram aquele post, que receberam aquele post, aquele conteúdo, aquele anúncio, essa métrica aqui é a quantidade de pessoas que de fato interagiram, se engajaram com o conteúdo. Logo, se seu post tiver tido uma reação, um comentário e um compartilhamento, todas essas 3 interações podem ter sido de apenas um usuário engajado. É o que significa essa métrica. E assim como alcance, ela existe apenas no Facebook e no Instagram. Agora vamos analisar uma métrica que é uma casca de banana para muita gente, que é a visualizações do vídeo. Visualizações do vídeo significa o número de vezes que o seu vídeo foi reproduzido. Ou seja, se é a quantidade de vezes que foi reproduzido, é uma métrica que pode ser somada assim como impressões. E é uma métrica também de usuário não único. Só que assim, gente, muito cuidado com essa métrica, porque assim, eu não sei se vocês já pararam para pensar o quanto é necessário do vídeo ser assistido para de fato essa métrica ser contabilizada. Porque assim, essa métrica ela existe no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter e também em outras plataformas. Mas assim, em cada uma delas ela é mensurada de uma forma. Vou mostrar para vocês. No Facebook, no Instagram e no Twitter, para a visualização ser contabilizada, aquela visualização pública, que aparece no post, e lembrando, já falamos aqui que quando se trata de métricas, o essencial é invisível aos olhos, ou seja, cuidado com olhar apenas para métricas públicas, que é o caso aqui. Enquanto, gente, que no Face, Instagram e Twitter são 3 segundos, no YouTube são 30 segundos. Ou seja, o esforço para você ter 3 segundos ele é muito menor do que você ter 30 segundos. Logo, é por isso que ao se comparar resultados de vídeo no Facebook versus YouTube, às vezes ou quase sempre o Facebook vai estar à frente, se a gente for olhar apenas para métricas públicas, dando a entender que o Facebook é uma plataforma melhor para vídeo. Mas assim, eu já analisei muitos vídeos na minha carreira e eu garanto que o YouTube é uma plataforma muito melhor quando você quer reter o usuário no seu vídeo.
E a gente vai ver isso mais à frente também aqui no curso. E assim, gente, muito cuidado com esses detalhezinhos. Quando se trata principalmente de vídeo, vocês têm que olhar para as métricas não públicas. E aqui eu vou trazer as diversas métricas que existem em cada uma delas. Aí. Que são, por exemplo, Facebook e Instagram são as que têm mais possibilidades de mensuração em relação a métricas de vídeo. Quando você vai para o YouTube é um pouco menor e quando você vai para o Twitter é menor ainda. Vamos passar por cada uma delas aqui, ou as principais. Começando pela a primeira linha, que é plays. Play, gente, é a quantidade de vezes que seu vídeo foi iniciado. Apenas iniciado, não tem a ver com segundos. E aí depois temos os clássicos 3 segundos, que é o padrão da maioria das plataformas. Depois temos 10 segundos, 30 segundos e depois disso a gente tem quebras percentuais. O que significa isso, gente? Se você tem um vídeo no YouTube, por exemplo, de 10 minutos e você está olhando para a métrica de views 50%, você está olhando, na verdade, para os views de pessoas que viram até 5 minutos do vídeo, que é a metade dos 10 minutos, correto? Logo, é preferível você olhar para o percentual de vezes que seu vídeo foi visto até determinado trecho do que você olhar, por exemplo, a quantidade de vezes que seu vídeo foi visto apenas 3 segundos. E sabe por quê, gente? Apesar do 3 segundos ele ser um número maior, bonito para você dizer para um cliente, ele é um número que, se você parar pensar, não diz nada. Porque às vezes a mensagem principal do seu vídeo não está nesses 3 segundos iniciais. Ela está normalmente, sei lá, no final do vídeo. Logo, talvez seja mais relevante, a depender do caso, você olhar para as métricas de 75%, entende? Ou seja, muito cuidado com isso.